Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós estamos aqui fazendo a leitura do livro Nosso Lar, a obra Nosso Lar. Já estamos no capítulo 46, nos encaminhando aí para o final. Então vamos aproveitar, curtir cada instante, porque as próximas obras, o nível de dificuldade, de entendimento vai se aprimorando conforme a gente vai andando aí nas obras, né, desta série, que é a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Mas vamos lá, vamos aproveitar o hoje e curtir o agora, que nós estamos no capítulo 46 do livro Nosso Lar. Então pega o teu livro físico, o teu livro digital, ou só escuta se preferires. Pega teu chimarrão, teu chá, teu café e vamos à leitura. Que a leitura de hoje promete. Vamos lá. Capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil, encontrara o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Então André começa aqui dizendo que se passou um ano e que ele trabalhou muito, aprendeu muito e que ele está mais confiante, né? E ele está aproveitando, sentindo prazer nas tarefas que faz. Até ali, não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões neste particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que, se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar este fato. Bom, vamos parar um pouquinho aqui. Até poderia ter parado um pouquinho antes, para a gente situar que o André Luiz até aqui não visitou o lar terreno. A esposa, os filhos, né? E que ele sentia muita saudade. Que ele já havia pedido, mas lá no início, né, às vezes tocava no assunto, a gente vai ver aqui, mas que ele não recebeu a permissão. Só que André aprendeu muitas coisas. Um espírito que estava ali solícito nesta colônia que é nosso lar, para o trabalho, para o aprendizado acima de tudo. Ele entendeu uma premissa básica, de que se não foi permitido a ele ainda, né, não foi organizado que ele pudesse visitar a família, é porque ainda não estava na hora. Não é porque estavam ocupados demais os espíritos, né, que são ali, que tutelam ele, não é? De forma alguma é isso. Ele não está na fila esperando a vez dele. É porque não está na hora. E André, ele até diz aqui, volta e meia senti vontade de ir pedir mais, de insistir, né? Mas alguma coisa me tolhia, né? No íntimo dele ele sabia que não estava na hora. E isso é muito importante, né? Um aprendizado de que tá tudo certo. Que se a espiritualidade não acomoda para que algo aconteça pra gente, mesmo que a gente queira muito, é porque ou não é para acontecer, ou porque ainda não está na hora. Então o André vem falando sobre isso, né? Também ele comenta aqui que ele está sendo permitido que ele trabalhe, que ele permaneça em nosso lar. Então ele é muito grato por tudo isso, que ele sente esse cuidado, que ele sente esse amparo
para que ele ali permaneça, para que ele receba as ferramentas que ele necessita para se melhorar, para buscar o seu entendimento, né? Então ele é muito grato por isso. Então ele não tá questionando, ele vem nos narrando isso. Bom, vamos continuar aqui então. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar do fato, né, de que ele tinha muitas benécias ali. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio, e no entanto mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentava, agora ficou um pouco escuro aqui, né? Comentava as alegrias da noite e asseverava não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940 sem que visse a realização dos meus desejos. Então, André estava contando, né, que ali durante o Natal, nos festejos, o ministro Clarencio falou para ele, tocou no assunto, que não estava longe o momento de ele rever a família. Porque, claro, imagina, o André Luiz, Natal, né? Tava com saudade da família. Queria rever, né, os seus. Só que, no entanto, já era setembro ali, pós aquele Natal, e nada ainda tinha acontecido. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Então ele está dizendo que ele se apegou ao trabalho, né? E isso para ele era muito bom. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames, né? A Elisa é a netinha da dona Laura, né? Lembre, desencarnou jovem por tuberculose, deixou o noivo e não aceita. Então ele tá ali sempre que pode. E como o André foi muito bem recebido para residir, né, ali no lar da dona Laura, do Lísias, ele tem essa ligação, né? Então ele comenta que também usou do tempo dele para dar essa assistência a Elisa. Vamos lá. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se minha ansiedade de rever os meus. Né? Isso é bem interessante, porque enquanto ele estava ali se reerguendo, aprendendo, né? Ressignificando a sua forma de ver as coisas. Vamos relembrar aqui que André já aprendeu muita coisa. Já reviu seus valores, já modificou seus pensamentos, sua forma de agir. Então ele estava bastante ocupado. E o que ele está querendo falar aqui, que agora quanto mais equilibrado ele se sente, mais saudade ele sente, né? E isso acontece muitas vezes conosco, que passadas as turbulências da vida, enquanto a gente estava ali, estava ruim, mas a gente estava ocupado, né? A gente se vê numa situação e agora, né? Às vezes até um certo vazio, qual o próximo passo, né? São esses chamados que longe de serem gratidão da parte dele, da parte nossa, são chamados também para algo diferente, né? O que vem quando a gente está bem, né? Para que eu vou usar os meus momentos? E André tá contando aqui que quanto mais ele ficava bem, mais saudade ele sentia de casa e mais ele refletia sobre a sua situação, sobre o futuro, né? Dá para sentir isso aqui nas palavras dele. Vamos lá. A saudade doía fundo.
Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Vamos lembrar que a mãe do André não vive em nosso lar. Vive em esferas mais elevadas, mas que vai visitar André, né? Continua visitando. A última vez que nos avistávamos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal, de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Então a mãezinha de André Luiz foi na última visita e disse: olha, filho, tenho novidades. E André tá curioso para saber do que se trata. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou-me o projeto, mas, surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Deixa eu vir um pouquinho mais para frente, para não ficar tão escuro. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? Olha só, internar-se, né? O André Luiz usou essa expressão, internar-se. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos eu trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá auxiliá-lo daqui mesmo. Olha só. Não duvido, falou a mãezinha de André. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-las aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa, a irmã do André, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Bom, vamos parar um pouquinho. André ficou chocado com a decisão da mãezinha de reencarnar para ajudar o pai. Porque nós já sabemos que o pai de André Luiz tinha amantes, levava uma vida social não verdadeira, né? E foi uma das grandes decepções para André Luiz. E essa mãezinha vai retornar para ajudar, porque ela vem tentando, a gente já viu aqui nos capítulos anteriores, que ela tenta acessar o Laerte, né, o esposo, com bons pensamentos, mas não consegue, porque ele está, né, numa faixa vibratória muito baixa, muito diferente da dela, ela não consegue acessar. Então ela decidiu que vai reencarnar. E ele disse, mas por que tu não ajuda daqui? Tem que ter, André, né? André já entendeu, assim, que tem, que dá para ajudar com preces, com orações, com visitas. E o que ela quer dizer? É muito comparado a nós, por exemplo, assim. Nós temos um filho, alguém que a gente ama, que tá com um problema. A gente vai todos os dias, a gente liga, a gente conversa, a gente
mas não está surtindo efeito. E a gente vai para tudo na nossa vida para ir acompanhar aquele ente querido. E a gente vai fazer, a gente faz. Se for por alguém que a gente ama, a gente vai parar tudo na nossa vida, a gente vai mudar de cidade, a gente vai pro hospital junto, a gente vai, né? É isso que ela está dizendo, de que vale todo bem material. E no caso a gente pode, né, ficar se perguntando aqui, mas de que bem material ela está falando se eles estão desencarnados? É um bem material no sentido de que ela está em esferas, né, superiores, usufruindo de tudo de bom, e ela quer poder, de que adianta toda essa felicidade que ela usufrui se quem ela ama está sofrendo? Para ela não vale, é como é para nós, né? Se a gente precisar, a gente vai fazer tudo por aquela pessoa que a gente ama. É essa exemplificação, né? Olha que lindo que é esse processo do planejamento reencarnatório. Mas vamos lá que tem muita história pela frente. Não duvido, né? Porque ela responde, não. Trabalharia, não duvido, né? A mãezinha fala, no entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Aí o André vai dizer assim, pensei e redargui. Insistiria, mãe, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? André está perguntando, não tem outra forma? Né? Ele não está conforme. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta, senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo futuro. Não te percas, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zele pelas tuas irmãs que talvez ainda se encontram nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação, porque as outras irmãs do André desencarnaram, né, e ainda estão pelo umbral. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? André Luiz está perguntando como é que tu se encontra com Laerte, né? Com o meu pai, com Laerte. Como é que vocês organizaram, né, esse retorno à Terra? Isso que André está querendo saber. É em espírito que vocês se encontram? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra. Vejam bem. Semana passada. Preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Vejam isso. Aí André vai dizer, mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e o obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos.
Vamos parar mais uma vez aqui. Então ela conta que encontraram Laerte, que ela analisou com os superiores todas as formas de ajudar Laerte, decidiram que ia ter que ser reencarnando. Tá? E aí encontraram Laerte lá na Terra fugindo das amantes, né? Daquelas duas irmãs que perseguem ele. E ele até tenta fugir. E nessa tentativa de Laerte de fugir delas é que conseguiram conversar com ele, né? Envolver ele para preparar essa reencarnação. Que nesse caso aqui, ela está explicando para André, é uma reencarnação compulsória, né? Vamos dizer assim, de certa forma. Ele não está totalmente ciente do que vai acontecer, porque ela explica aqui que Deus nos dá o livre-arbítrio, mas que ele nos é tirado se a gente perde a condição de usá-lo, né? É como nós aqui na Terra, se nós cometermos um crime, né? O que vai acontecer? A nossa liberdade vai ser retirada, nós seremos presos. Da mesma forma, seremos presos e quem passará a responder por nós será alguma autoridade, né? Porque nós perdemos o direito de responder pelos nossos atos. Da mesma forma aqui. Então, Laerte, sem condições de prosseguir, né, vai ser encaminhado. E isso pode acontecer, né, nos planejamentos reencarnatórios, quando nós não temos condições, ou não queremos reencarnar, ou não temos condições de tomar boas decisões, a gente vai passar por um processo. Espíritos amigos, sábios, vão tutelar a nossa programação reencarnatória, que é este exemplo aqui que está acontecendo. Mas vamos prosseguir então. É muito interessante, só para retornar aqui, que fala que se Deus fez o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade, né? E aí nós temos que também responder por ela, mas nós somos auxiliados e precisamos quebrar as algemas. Eu achei muito bonita esta frase aqui. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos, né? Ninguém criou isso para nós, fomos nós mesmos que criamos. E mesmo assim seremos auxiliados a nos livrarmos delas. Vamos lá. André prossegue. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina, por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Olha só, aqui a gente pode analisar um pouquinho mais em profundidade como acontecem, né, essas relações. Essas irmãs que perseguem Laerte não vão ser retiradas só porque sim, né? Só porque a mãe de André Luiz deseja. Não é assim que funciona. É preciso quebrarmos as algemas nós mesmos. Então, a espiritualidade, né, a bondade divina permitiu que elas fossem afastadas temporariamente para que ele pudesse ser preparado para reencarnar. Mas não são tiradas só porque foi pedido. Não é assim que funciona, né? Ele precisa colher o que ele plantou. Então agora ela vai falar dessas perseguidoras, dessas irmãs ali que perseguem, né, as amantes. Não fosse a proteção divina, porque elas iam perturbar tanto ele que ele jamais ia conseguir evoluir um mínimo para querer reencarnar por conta, né? E aí o André vai dizer assim: Deus meu! Exclamei. Será então possível? Estamos à mercê do mal até este ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Vejamos como é fácil a gente se fazer de vítima, né? Quando a gente já esqueceu tudo que deixou para trás, é fácil. Eu sou um joguete na mão do mal, é possível que consigam me fazer mal? É possível que consigam nos fazer mal, porque algo aconteceu antes dessa história, né? Onde estão nos fazendo mal. E André está indignado.
E a mãezinha dele vai continuar. Essas interrogações, meu filho, exclamou minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Só pensarmos e falarmos sobre essas questões antes de fazermos o mal e contrairmos débitos. Depois não adianta dizer, cadê Deus que não me ajuda, estão me fazendo mal, né? É isso que ela vem explicando aqui. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Tá, André Luiz entendeu, né? E ela está perguntando, então o que será feito delas? Olha só. Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. Pasme. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio do teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova existência. Olha só, a mãezinha de André Luiz vai reencarnar para ser esposa do Laerte novamente e vai receber as amantes como filhas. Porque o que pode, eu sei que pode parecer difícil e parece difícil para o nosso entendimento tão pequeno. Mas o que ela está querendo dizer? O que ela explicou para o André? Que para se ensinar algo, para ajudar que alguém aprenda algo, é enfrentando, é através do enfrentamento. Voltando naquele mesmo exemplo que a gente usou antes, se precisar, a gente vai mudar a nossa vida, vai parar a nossa vida para ir ajudar alguém que a gente ama, certo? Certo. Da mesma forma que se um filho teu comete um erro, não é tirando ele da situação do erro e apoiando, ignorando o fato que a gente vai ajudar. Por exemplo, um filho meu rouba algo, né, no mercado. Vamos supor, um filho meu rouba algo no mercado, filho pequeno. E eu vou lá, eu tiro meu filho dali, não, protejo, entro em negação, protejo, não foi nada disso. E a partir dali eu tiro ele daquela situação, começo a acompanhar para que ele nunca mais faça, para eu me certificar de que ele nunca mais faça, e nego, não, é mentira, nunca aconteceu, e aquele ser convive com aquilo que para ele, na verdade, ele não aprendeu nada com a minha postura. Diferente de ir, pegar pela mão, eu tô aqui, mas tu vai ter que devolver, tu vai ter que pedir desculpas, e a gente acompanhar. Essa é a diferença. Mas para isso precisa ter amor. É isso que a mãe do André Luiz está explicando para ele. Que precisa sim, que ela disse, eu tô indo em auxílio do teu pai. Eu não tô indo por mim, eu não tô indo passear. Então, receber essas irmãs como filhas faz parte do processo, né? Ela não tá vindo, reencarnando para passar bem, só para rever o amado, de forma alguma, porque esse espírito nesse estágio evolutivo, quer mais que o amado evolua, não só vê-lo, porque o amor é diferente, já transcendeu o tipo de amor que a gente entende aqui, né? É muito bonito isso. E só amor, olha, só o amor é capaz de se doar a ponto de oferecer a estes 3 irmãos aqui que vão se unir novamente numa encarnação. Essa mãe amorosa que vai unir os 3, organizar esse lar
com muito amor, com muito carinho, para que estes espíritos tenham uma nova oportunidade de aprender, de amar novamente, né? De se lapidar. É lindo, isso aqui é maravilhoso. É da gente se emocionar. Então ela termina, né, esse parágrafo dizendo: em futuro não distante colocarei todos eles no meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como nós ficamos agora aqui, como se estivesse a contemplar horizontes a porvir, rematou: e mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de novos afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Então ela fala, né, a mãezinha de André Luiz fala: quem sabe daqui a um tempo eu não volte para cá, André, aqui para o nosso lar com eles, né, pra gente fazer uma grande festa, olha só. E aí o André disse assim, que olhando para aquele espírito que é só renúncia, ele já não via mais a mãe dele. Ele se ajoelhou e começou a beijar as mãos dela. E aí termina, né, o último parágrafo assim: desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. E assim encerramos a leitura do capítulo 46. Que lindeza, né? Sacrifício de mulher, o nome deste capítulo. Que beleza de capítulo, que emoção, que nós possamos ficar refletindo durante este dia sobre a grandeza, né, desses espíritos que já mais adiantados que nós, né, tanto nos amam, tanto nos cuidam, tanto nos ensinam. E que nós possamos fazer a nossa parte recebendo, aceitando, né, todas essas oportunidades de entendimento, de melhoramento. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha. Fiquemos todos com Deus agora e sempre, que assim seja.